fazendo consultoria para esse Brasilzão, Cordeiro, mas, cara, o cara chegou aqui, falou isso, não tinha nem condição financeira, e muitas vezes não é nem questão financeira, não é, Renata? Mas é a questão pessoas. As pessoas não estão preparadas para uma mudança tão drástica. Então, são mudanças simples que pode trazer um resultado incrível para a sua propriedade. Mas, Renato, eu queria que você fizesse a abertura, que hoje o nosso mediador aqui, né, sou eu. O comentarista é o Marcelo e quem vai trazer o conteúdo é a Renata. Então, nós vamos organizar assim, porque é o seguinte, pessoal. Se deixar 3 faladores igual nós, com liberdade, vocês saem daqui 5 horas da manhã, mais ou menos, beleza? Mas, Renata, a abertura é sua. Então, pessoal, sejam todos bem-vindos à TV Isolar e essa conversa da Trinca. Toda segunda-feira, às 19 horas, terá uma live da Trinca com esse trio aqui, trio Parada Dura, para discutir sobre assuntos que afetam diretamente o seu negócio. Então, nada melhor do que começar falando do que você pode fazer sem um desembolso direto, sem gastar dinheiro de forma imediata, mas que faz diferença para o seu negócio, e trazer o entendimento que fazenda é como subir uma escada, é degrau por degrau. Então, a gente começa com processos, organizando várias coisas, e aí vocês vão entender o porquê que a gente fala, né? Não é milagre, não é solução fácil para problema difícil, pelo contrário, tem coisa que vai ser difícil de resolver, mas vai precisar de ação, de mudança de comportamento. Então, são alguns ajustes nesse sentido que a gente vai discutir um pouquinho hoje aqui, junto com o Cordeiro, junto com o Marcelo, e falar do que a gente gosta de falar do nosso dia a dia, né? Que é o que acontece na fazenda e o que a gente precisa fazer para buscar melhores resultados. Bacana. Então, vamos lá. E vamos começar pelo ponto número 1, né? Que você colocou aqui pra gente um roteiro pra gente estar seguindo. Eu acho isso interessante pra gente não se perder nas ideias, que são muitas coisas que tem que se fazer. Mas então, assim, listar rotinas da fazenda. Ronda de gado, sal no coxo e vacinação. Como assim? Mas isso eu já faço. Talvez seja isso que as pessoas estão falando. O que você entende disso de melhorias a se fazer nesse setor que você consiga entender? E o Marcelo depois pode fazer o comentário aí. Então, a questão é o seguinte, tem coisa que é tão inerente do dia a dia que a gente não dá tanta atenção, mas eu sempre falo que a gente precisa tomar cuidado e entender que o óbvio não existe. Ponto. Então, a gente acredita que algumas coisas estão sendo feitas na fazenda, mas às vezes tem uma coisa basiquinha que não está acontecendo. Por exemplo, você tem numa fazenda de cria, o cara faz a ronda. Mas quando que ele faz a ronda? Ele roda o gado todo dia? Que lote que ele vai todo dia? Tem lote que ele vai todo dia e tem lote que ele não vai todo dia? Quais são as categorias que ele precisa olhar todo dia e qual a categoria que, se ele for 1, 2 vezes por semana só, é suficiente, né? Então, às vezes você fala assim, ele roda a fazenda inteira, olha o gado 2 vezes na semana, não no dia, na semana. E aí tem o dia tal lá, de vez em quando ele passa e salga o coxo, mas não existe uma rotina. Perfeito. Então, quando você começa a escrever isso, você percebe que não tem um padrão. E aí você fala assim, mas aquele bezerro que morreu, eu não consegui identificar qual foi o problema, porque o campeiro já achou ele morto. Aquele animal caído, aquela vaca que estava caída, ela ainda estava viva, a gente tratou, deu medicamento, só que ela já estava numa situação que a gente não conseguiu recuperar. Mas o que aconteceu? Não sei, eu já vi ela caída, não consegui identificar nem sintoma. Então, quando eu falo de rotina, a partir do momento que você estabelece uma rotina, você tem a possibilidade de perguntar o que ele viu a campo, e ele traz mais informação para você. Por exemplo, numa fazenda de cria, vaca que está próximo de parir ou que está parida com bezerro, esse gado precisa ser verificado todos os dias. Os animais de recria já não tem tanta necessidade, pode ser 2 vezes por semana. Então, você meio que monta a agenda de trabalho semanal. E aí, o que ele faz quando ele vai olhar? Que essa é uma questão também que vai muito da experiência do peão, mas às vezes o cara deixa passar, né? O cara sobe no cavalo, vai lá olhar, ele olhou por alto assim,
às vezes nem conta quantos animais tem aí, não confere nem a contagem, mas ele não viu ninguém caído, ninguém cambaleando, para ele tá tudo bem, ele vai embora. Perfeito. Isso não é ronda, isso não é olhar gado. O que, que é olhar? O cara entrou num lote de vaca com bezerro ao pé, ele tem que chamar o gado, ele tem que ir no meio do gado, ele tem que levantar todos os bezerros, levantar todos os animais, verificar se está todo mundo andando bem, se alguém está com pelo arrepiado, se não está, se tem bicheira, se não tem, entende? Sim. E aí, treinar para que ele consiga identificar alguns sintomas de doenças que são recorrentes. Então, nessa ronda, ele verifica isso. Então, assim, quando fala, vou rodar a fazenda para ver o gado, não é um passeio que você vai olhar o gado. Não, você vai procurar algumas coisas dentro daquele rebanho que Certo. possivelmente você vai ter que resolver. Aí, além disso, está ligado a isso a parte de suplementação. Então, você entende que se ele faz uma ronda bem feita, ele conta quantos animais tem naquele lote. Ou seja, se faltar algum, ele já sabe que ele tem que procurar. Ponto. Além disso, se ele faz isso todos os dias, ele já identificou aquele bezerro. Hoje rodou, estava tudo bem, mas amanhã ele vai, ele viu que tem um bezerro que está com a barriga muito murchinha, que ele está indo atrás da vaca e a vaca não está deixando ele mamar. O que, que ele tem que fazer com esse bezerro? Uhum. Às vezes ele vai, daqui uma semana, esse bezerro está morto. E ele vai achar que foi alguma doença e não foi porque a vaca rejeitou o bezerro. Pronto. Entende? Então, são coisas fundamentais que o cara pode subir no cavalo amanhã e já fazer diferente. Isso não vai fazer ele gastar nem um centavo, mas vai fazer ele economizar um monte, porque ele consegue antever, antecipar alguns problemas, porque ele está ali olhando todo dia. Então, ter essa rotina é fundamental. E aí, já que você está rodando, você está montado, você está no pasto, você olhou o gado, o que, que você vai ver também? A guarda, se a aguada está limpa, se tem água suficiente, como é que está o abastecimento do coxo de sal. E aí é importante entender que suplementação é algo que você pode gastar pouco ou muito na fazenda. Uhum. Ao mesmo tempo que você precisa que os animais consumam, você precisa verificar se eles não estão consumindo. Pronto. E aí, se você simplesmente vai no automático, eu passei essa semana, tinha sal, eu não repus o sal. Aí, na semana que vem, beleza, limpou o coxo, eu vou lá e boto sal. Mas espera aí, qual o tamanho desse lote? Que categoria que é? Quanto de sal você colocou? Quanto que está comendo? Eu tenho que saber a quantidade de produto que eu coloquei lá, para saber se é suficiente para o que os animais precisam ou não. Entendi. Então, tudo isso está dentro da rotina do dia a dia, entendeu? Marcelo. É aquele negócio, né? É a diferença, né, Renata? São coisas simples que fazem que traz uma grande diferença. É a diferença entre o ver e enxergar. Na grande maioria das vezes, eles passam e veem. A ver que o coxo de sal está vazio. Mas enxergou o porquê que esse coxo de sal ficou vazio? Viu os animais, você enxergou algum problema desses animais? Você conseguiu conferir? E isso é treinamento de equipe. Massa, cara. Nós precisamos treinar muito bem a equipe e prepará-los para poder enxergar com nossos olhos ali dentro. Perfeito. Afinal de contas, nós não estamos ali todo dia. Né? Nós temos que capacitar Exatamente. essa turma para poder trazer informações para a gente. E outra, Renata, não é só deles verem, tampouco só enxergar. Tem que ver, enxergar, comunicar isso. A comunicação ela é essencial. Eu vejo fazendas que ficam semanas, às vezes até meses, tá? Sem suplementação, porque não houve comunicação. Falou, não está chegando sal lá no coxo. Às vezes, quando a fazenda é grande, acontece muito isso, Cordeiro. A fazenda é muito grande, tem uma pessoa responsável para poder fazer uma distribuição e deixar ali em casinhas de coxo, em depósitos ao lado do coxo de sal. E aí a gente passa, né, nas nossas rotinas, a gente vai passar lá e fala, mas por que está vazio?
Ah, tá vazio porque fulano de tal não trouxe o sal para cá. Mas fala, poxa, mas peraí. Basta comunicar. Sim. Você viu o problema, enxergou o problema, comunica. Tem bezerro que está com diarreia, fez alguma coisa? O que foi feito? Fez o tratamento? Qual o tratamento que foi feito? Ok. Essas são coisas simples que a gente pode trazer um grande resultado. Acho que uma das piores coisas, né, Marcelo, é assim... tô com um bezerro, com qualquer animal. Eu tô com um bezerro com um problema aqui e tal. Não tem nada que resolve. Nada resolve, mas o que você aplicou? Ah, eu não sei, eu dei um monte de coisa. Mas desde quando que você está com esse problema? Entendeu? Então, assim, são algumas situações que realmente a informação precisa chegar. E nem sempre ele precisa saber o que fazer. Ele tem que identificar o básico, né? Mas se essa informação chega, ele consegue ser orientado. E aí eu vou para um outro, assim, pegando ainda nesse assunto, mas corriqueiro, que, sabe, nem todo mundo vai rodar o gado com um alforge na sela, com algumas coisas básicas dentro desse alforge, e inclusive um laço na sela, né? Várias vezes eu vejo o cara subir no cavalo com o chicotinho dele só e vai. Aí ele chegou lá, identificou um animal com problema, ele fala assim, nossa, eu tenho que ir lá no curral ou lá na sede para pegar o medicamento X para pegar o laço. Velho, ele vai voltar, você acha que ele vai achar o animal? Não. Eu ia chegar nesse ponto, que eu ia fazendo, porque assim, vocês estão falando pela experiência de vocês. Mas existe um caminho entre você pedir para ser feito e aquilo ser feito. Eu acho que minha irmã fala, até ela usa muito isso na empresa. Se você não tem isso escrito, você não consegue cobrar. Vou me colocar no lugar do patrão, né? Do proprietário. Só pra você ter uma noção, ali na minha chácara, é uma chácara pequena, 10 hectares. E eu tenho uma dificuldade pro seu Pedro fazer as coisas pra mim. Vocês não têm noção. Vocês Seu Pedro. Seu Pedro. Rapaz, eu vou falar pra vocês assim. Porque ele não sabe ler. Então, assim, eu não consigo deixar anotado. E eu acho que isso seria bacana vocês compartilhar como que vocês lidam com isso. Porque uma coisa é eu querer que seja feito. E a outra coisa é que seja feito. Como que eu faço? Como é que vocês têm feito isso nas propriedades? Porque eu tenho certeza, isso aqui vai virar corte, isso aqui vai virar muito vídeo pro nosso canal do YouTube, para todas as nossas redes sociais. Tudo bem, eu quero que façam a ronda e que toda a ronda seja olhado todos esses requisitos. Como que vocês fazem isso, Renata? Eu acho que isso seria interessante. Como é que vocês fazem essa gestão? Então, Cordeiro, é o que eu falo sempre, né? Tudo parte de um diagnóstico. Certo. Então, o que é o diagnóstico? Você faz um levantamento da fazenda para entender o que ela é. Sim. A partir do momento desse D0, é o D0 da fazenda, é esse levantamento. A partir desse entendimento, você precisa criar processos. Você cria processos para tudo dentro da fazenda. Perfeito. Esses processos estarão de acordo com a maturidade da equipe. Então, não adianta eu chegar numa fazenda e falar assim, eu tenho esse sistema aqui que é maravilhoso, o cara alimenta pelo celular e aí eu já fico sabendo de tudo que está acontecendo. Vai ter fazenda? Show, os caras têm condição de fazer. Uhum. Agora, na imensa maioria, isso não vai acontecer, tá? Então, a gente realmente precisa escrever coisas básicas e fazer esses procedimentos de acordo com o que a equipe entende e trabalhar a evolução da equipe nesse sentido. Então, o que eu costumo dizer para todo mundo, olha, tem esse protocolo de ronda aqui, você precisa contar o gado, identificar se tem algum animal com problema, bicheira, você sabe o que é. Certo. E a partir do momento que for uma coisa diferente, você precisa me informar. Por quê? Porque ele ainda não está preparado para identificar doenças, outras doenças, mas pelo menos ele sabe se o animal está bem ou não. Então, ele traz o problema. A partir do momento que ele começa a trazer o problema, a gente começa a entender. E aí, o que eu peço muito? Eles estão sempre com o celular. Dificilmente alguém usa o WhatsApp hoje. Todo mundo usa o WhatsApp.
Você está lá no meio do pasto, você não sabe o que está acontecendo, filma o animal que você está com a dúvida, nós vamos perder o time, porque ele não vai ser tratado na hora, mas você vai trazer o problema, a gente ganha a possibilidade de identificar aquilo ali, de estar junto com ele, dar uma solução para ele voltar no outro dia. Vai ter Perfeito. situação que não vai ser suficiente, mas no próximo ele já sabe o que fazer. Então, você cria caminhos para fazer a equipe evoluir nesse sentido. Beleza, foi criado esse procedimento, esse protocolo, tem que ter alguém na fazenda para cobrar sobre aquilo ali. Então, terminou a ronda hoje, o que você viu na ronda hoje? Não é perguntar se está tudo certo. Porque quando você pergunta, e aí, está tudo certo? Tá, Tudo beleza. tudo certo. Tudo certo. Sempre está. A Sim, resposta é entendi. sempre essa. Você foi no lote tal, conferiu lá quantos bichos tem lá? Hoje eu não contei. Certo. Rapaz, então você volta lá amanhã, você conta esses bichos amanhã lá, porque tem um monte de vaca parindo e tal. Quantos bezerros nasceram hoje? Então, quem vai fazer esse papel? Ou é o gerente da fazenda, ou é o capataz da fazenda, porque foi o vaqueiro que foi lá, ou é o proprietário da fazenda. Ah, mas e nós, consultores? Não, eu não estou gerenciando fazenda. Sim, tá certo. Eu ajudo no planejamento, eu faço planejamento, eu entro na orientação de solução de problemas, tá certo? Certo. Mas eu estou ali, mas eu não estou no operacional. Então, a gente precisa de ter uma liderança que seja da fazenda para fazer isso acontecer dentro da fazenda. Perfeito. Então, não é porque a Renata Pitona chegou lá, beleza, deixou um negócio escrito que os caras vão cumprir. Primeiro, tem que fazer sentido para eles e depois tem que ter uma liderança estabelecida ali dentro para fazer com que aquilo aconteça, para ter esse tipo de cobrança, entendeu? Perfeito. Não é perguntar se está Legal. tudo bem, mas é cobrar em cima daquele protocolo. Uhum. Você viu isso? Quantos bezerros tem? Algum está com problema? Qual o problema que você viu? Quantos nasceram? Curou o umbigo? Tem os medicamentos? Está faltando alguma coisa? Entendeu? Por aí. Marcelo. Eu gosto muito de deixar uma lista básica do que tem que ser feito e pensando em doenças, eu deixo ali sempre uma lista de doenças e uma lista de medicamentos, uma farmácia básica para ser utilizada na fazenda, né, numa situação como essa. E sempre que tem qualquer intercorrência, me chama. Me chama imediato no WhatsApp, como a Renata falou. Às vezes não tem a mesma agilidade, mas a gente consegue ainda assim ajudar em algum caso. Perfeito. Né? Eu gosto de toda a rotina de manejo da fazenda ser comunicada via WhatsApp. Todo mundo, como a Renata falou, anda com o telefone. Todo mundo sabe ver e sabe utilizar o WhatsApp. Filma pra gente. Filma o rebanho, filma o pasto. Se tem alguma observação, sai atrás desse animal filmando ele. Mostra pra gente o que está acontecendo. Sim. Eu gosto de pedir sempre eu faço sempre 3 perguntas para as pessoas, para as equipes, quando acontece alguma coisa assim. Principalmente em doenças. Quando começou? Se ele está ali todo dia, se ele está vendo os animais, ele precisa me dizer quando começou. Apesar de que a grande maioria das respostas encontrou um animal morto e foi de ontem para hoje. Mas isso é uma realidade. Claro. É uma realidade. Claro. É isso aí. Eu entendi. Esse é o problema. E tu vê, Nós vamos saber quando começou, como que começou, e se já foi feito algo, e se houve alguma recuperação ou não. Isso é possível em fazendas. Isso é possível em fazenda de todos os tamanhos, pela experiência de vocês? Ou isso é possível somente em propriedade, por exemplo, que nem a minha? Ali o sistema é tenso. Então, posso fazer em áreas menores ou só em áreas menores ou em áreas maiores isso acontece? Todo tipo de fazenda é possível de ser feito. Certo. Todo. Não tem 100%. Não tem isso de que Dados. é só fazenda grande ou só em fazenda pequena. Não. Dados. É possível Certo. fazer isso em todas. E ainda mais, se for fazenda grande, tem que ser ainda mais fácil. Porque na grande maioria das vezes tem uma pessoa recebendo todas as informações. Perfeito. Entendi. Então essa pessoa tem que estar apta e pronta para poder agir de imediato. Bacana. Tomar alguma decisão ali. Eu não costumo brigar por conta de decisão errada. Eu costumo reclamar quando não há uma tomada de decisão.
Perfeito. Né? Compreendo. Nós não conseguimos falar com você e não fizemos tratamento. Não, tá errado. Hum, Faça alguma coisa. Exatamente. Ou certo ou errado, faça. O pior é não fazer. entendi. Exatamente. Entendi, É que é cara. difícil, né? Então a gente tá falando nesse assunto, ronda de gado, sal de coxo, vacinação, se ocorre ou não ocorre, eu acho que são... Teríamos que linkar, talvez, um dia, fazer um post lá no nosso Instagram, né? Da Trinca. Quais são, o que a gente tem que linkar nesse primeiro situação, que seria a parte de manejo, ronda de gado, nessa parte aí, né? Então isso vai estar lá no nosso Instagram. Se você está aqui assistindo, se tem alguma pergunta, você pode fazer essa pergunta, pode escrever aí no chat, que a gente vai estar respondendo para vocês aqui essa dúvida. Mas como não é propriedade, tem essa dificuldade, faço isso, faço aquilo. Ou você, consultor, pensa, pô, eu não sei como lidar com isso com o meu cliente. Só perguntar que o Marcelo e a Renata vão estar respondendo. Esse primeiro momento tá safo? Seria isso, Renata? Não, e ainda vou dizer o seguinte: se você é pecuarista, você está ouvindo a nossa conversa e você pensou assim, meu vaqueiro sabe resolver isso aí, mas você não está sendo informado, você não sabe da rotina dele, você pode ter certeza que você tem um problema e está deixando dinheiro na mesa. Então, Perfeito. fica atento. Perfeito. Olha aí, tá aí, quem sabe. E como ele diz a Janaína, seu dinheiro é pasto. E, pô, você não tá cuidando disso, vai perder muito. Sabe o que eu vou fazer, cara? Na próxima live, segunda-feira, eu vou sortear um copo daqui, ó, do Choque Bruto pra galera que vai estar na live. Eu vou postar lá no Instagram da Trinca. A Trinca no Instagram. Vai estar em todos os nossos Instagram, o link do nosso Instagram da Trinca, pra vocês ir lá, seguir. E no final de semana, segunda-feira que vem, eu vou fazer um sorteio de um copo desse aqui, ó. Chique, né, cara? Só trouxe pra fazer ciúme hoje. Vocês não têm, né, um copo Ô, Marcelo, a gente corre nesse sorteio, porque eu vou te contar, hein? Não, de vocês tá aqui em dezembro, vocês vão... com certeza, né, cara? Rapaz, eu vou ter que já comprar bagagem extra, porque tem tanta coisa prometida. Eu tenho que trazer. Você vai com... Eu tenho que falar com os vendedores amanhã, ver o que eles estão prometendo aí, cara. Mas beleza. Então, beleza. Acabou isso aqui. Nesse primeiro momento, a gente falou um pouquinho e vocês falaram sobre algo bem interessante, que é mão de obra. Eu faço consultoria a campo e eu tenho essa mesma dificuldade. Tem fazendas que eu tenho uma facilidade incrível de ensinar. São pessoas que realmente assim conseguem pegar o conceito da cerca elétrica com facilidade. Eu creio que para vocês também tem fazendas que facilita bastante. Mas quando a gente fala de mão de obra, existe várias coisas para você estar avaliando. Só que nós sabemos, Marcelo e Renato, que não é uma área maravilhosa para contratar. Você não grita e vem 50 currículos. Normalmente as fazendas ficam brigando uma com as outras. Ó, o fulano saiu de lá, não dá nem tempo de pegar a mala, já está contratado. Né? Então, assim, eu queria que a Renata falasse um pouquinho sobre a mão de obra e o Marcelo complementasse essa visão de vocês referente à mão de obra de propriedade rural, que cada dia está mais escassa. Essa é a verdade. Então, ô Cordeiro, a pecuária, ela tem um problema muito sério com o vaqueiro. E assim, ó, e por que esse problema é muito sério? Porque antigamente, como é que acontecia? O filho dele ia para a escola, mas quando chegava da escola, acompanhava ele no campo. Claro. Hoje, ai de quem, ai do pecuarista que deixar o cara levar o filho dele a campo. Ele pode ser até preso. É verdade. Então, isso não acontece mais. O que era natural não acontece mais. Certo. Então, é trabalho infantil, é não sei o quê, mas o menino ia porque gostava, porque era o que o pai fazia, ele aprendia a profissão, ele seguia muitas vezes na profissão. E aí vou dizer o seguinte, para lidar com o animal, aí assim, eu comparo muito quem é criado em fazenda e quem não é. Sim. A gente, por ser criada em fazenda, é natural a gente saber lidar com os animais, tanto cavalo quanto gado, cachorro mesmo. Por quê? Porque a gente cria a vivência. A gente sabe, na posição do animal, na postura dele, se ele quer te pegar, se ele não quer, se ele está nervoso, se ele não está. É um negócio natural. E para manejar... Só tem umas vacas meio diferenciadas, né? Né, Renato? Tem umas vacas aí. De vez em quando a gente toma uns corre, né? Pode continuar. Pega a gente de surpresa. Mas você imagina. Então, a gente tinha esse garoto
que acompanhava o pai, que aprendeu a montar, que aprendeu a lidar com o cavalo, que, cara, de verdade, é gostoso, é satisfatório. Quem não quer acompanhar o pai? Quem não Sim. quer aprender É. alguma coisa com o pai? Sim. E isso acontecia naturalmente com as famílias de quem trabalha em fazenda. Então, hoje não pode. Por hoje não poder, o que acontece? Esse menino fica ali, estuda um período, ficou maior de idade. Maior de idade ele já pode. Uhum. Pô, o cara tem 18 anos. Comparar ele com aquele menino que desde os 9, 10 anos de idade ia para a lida com o pai. E pegar esse cara de 18 anos que não sabe para que lado fica o estribo que ele tem que botar o pé para montar no cavalo, até ele aprender, até ele descobrir como ele vai lidar com o animal, é um negócio complicado. Então, Sim. nós temos um problema muito sério. Não é porque ninguém quer o trabalho pesado do campo, não, porque não é um trabalho fácil. Nós criamos uma dificuldade porque essa questão infantil que se tinha, que não é trabalho infantil, e não é mesmo assim, é difícil falar isso, e possivelmente muita gente vai reclamar aqui e falar que eu tô doida e que é trabalho infantil, que não sei o quê. Cara, eu subi no cavalo com 2 anos de idade. Perfeito. Entendeu? Uhum. Era uma das coisas mais gostosas que eu fiz na minha infância. Então, você acaba aprendendo a lidar com isso naturalmente. Com o filho do vaqueiro, não é diferente. O cara está ali na roça, numa casinha, final de semana. O Sim. que o cara faz para agradar a criançada dele é selar 2, 3 cavalos, botar cada filho em cima e dar uma volta na fazenda. E falar, olha, eu faço assim, eu faço assado. Isso não acontece mais. Porque nossa lei proíbe. E o pecuarista não pode deixar, porque se acontece alguma coisa, ele é 100% responsável. Ou seja, não temos mais esse profissional. Então, dificultou nesse sentido. Sim. Dito tudo isso, nós temos alguém que não tem essa vivência, que precisa aprender. Isso exige de nós o quê? Como a lida com o animal precisa dessa sensibilidade, ou a gente trabalha com a galera um pouco mais velha, que já criou essa sensibilidade e tem isso, sim, ou a gente estrutura a fazenda para trabalhar com essa galera mais nova. E o que é estruturar a fazenda? Dividir logisticamente, colocando corredores no lugar correto, porque ele já não vai ter a mesma lida de pasto. Para tratar o animal, ele vai ter que levar o animal para curral, usar alguma outra estrutura, senão ele não consegue tratar no pasto. Entendeu? Então, ter a fazenda mais limpa, porque esse cara mais novo não sabe lidar com gado naquela juquirona que tem no Pará, naquelas áreas sujas, de sujeira alta, ele não entra ali. Facilitar um pouco mais o dia a dia do funcionário. Né? Entendi. Facilitar o dia a dia do funcionário. Então, assim, o que deveria ser melhoria, hoje passa a ser obrigação por causa da característica da mão de obra mais jovem que está chegando no processo. E em várias situações, não vai ser mais cavalo, vai ser moto, vai ser quadriciclo. Entendi. O melhor exemplo, eu tenho um exemplo muito bacana disso, Renato. Semana retrasada eu estava numa fazenda com um cliente e havia saído um funcionário, né? E ele, poxa, mas tá tão difícil contratar gente, tá tão difícil fazer um novo vaqueiro hoje em dia. Uhum. Aí ele perguntou pro funcionário, aqui na Redondeza, quantos filhos de vaqueiro você enxerga que pode se tornar um vaqueiro no futuro? Olha só. Uma região de muitas propriedades, surgiram 2 crianças. Ô, louco. 2. Ô, louco. Muito difícil. A primeira situação, Cordeiro, é por conta dessa questão de leis, que realmente tem criado cada vez barreiras. Mais dificuldade para o produtor. Sim, barreiras, né? Exato, barreiras, e grandes, tá? E grandes. E segundo, há um grande problema que foi criado no passado, onde muitas fazendas tinham, sim, dificuldades para poder trabalhar. Né? E muitos dos pais não queriam que os filhos se tornassem também vaqueiros. Sim. Né?
Hoje em dia, o nosso papel, na verdade, é digno, né? É justo que se tenha pelo menos uma condição mínima, saudável, de sobrevivência. Sim. Salário digno, ensino para os filhos, Uma vou internet. dizer assim, facilitar o trabalho do cara com corredores, com limpeza de fazenda. Nós temos que fazer com que o trabalho para ele seja também prazeroso, para que o filho veja que o pai está feliz naquilo que ele está fazendo, para ele querer ser um profissional lá na frente. Entendi. Marcelo, mas você não tem a percepção que o vaqueiro tem orgulho de ser vaqueiro? Tem, com certeza tem. Tem. Com certeza tem. É. Mas no passado, Renato, era muito difícil para eles. Era muito difícil. Não, com certeza. Mas hoje, quando você tem um bom vaqueiro, cara, ele tem orgulho de ser um bom vaqueiro. Sim. É o pai de um desses dois saber filhos. lidar com o animal, entendeu? O cara tem orgulho. E aí, assim, acho que isso é outra questão, essa questão de dar a condição de trabalho, a questão salarial, né? E outra questão é os equipamentos de trabalho. Sim. Porra, o cara, se ele tem o uniforme correto, os equipamentos corretos, quem é o vaqueiro que não gosta de ter uma boa tralha para montar? Sim. Uma tropa decente para trabalhar. De cela, uma tropa decente para trabalhar. O cara tem orgulho. Agora, se isso não existe na fazenda, cara, desculpa. Vai sofrer mais. Vai ser difícil mesmo conseguir alguém para trabalhar, vai sofrer mais. É. O primeiro então, passo quem tem que dar o primeiro passo. Quem tem que dar o primeiro passo é o produtor, né? É. Exatamente. É o produtor. Às vezes dói dizer isso, às vezes a gente apanha, porque hoje é tão difícil que o negócio não é só salário. Não é só oferecer um salário bom e você achar que vai achar esse profissional. Já não é assim que funciona, de tão rarefeito que está o negócio, sabe? Então, é preciso trabalhar preparação, treinamento, dar condições de trabalho. O salário vai ser inerente, mas é bom tocar no salário, porque ainda temos pecuaristas que querem pagar salário mínimo para vaqueiro. Isso não existe. Quanto vale a sua fazenda? Quanto vale o seu rebanho? Certo. E você ainda acha que tem que pagar um salário mínimo para o cara que vai tocar seu negócio? Esses dias eu vi todo o patrimônio dele. Esses dias eu vi alguém falando, você compra uma máquina de alguns milhões e coloca o cara... máquina de 3 milhões. Exato. E aí simplesmente... Acho que foi você que falou lá no Mato Grosso do Sul, na palestra. Agora não me lembro se foi tu ou foi o outro menino lá, mas assim... E aí, simplesmente pra comprar um carro decente, não, vamos comprar uma caminhonete porque é caro. Tudo bem, e faz o cara andar numa situação difícil, que vive arrumando, vive estragando. Então assim, tem ciúme de uma caminhoneta, mas não tem ciúme de uma máquina de 3 milhões, ou seja, não capacita o cara, entende? Então assim, acho que capacitar a pessoa é necessário, e eu vejo muito nos meus trabalhos a campo, que quando eu vou a campo, por mais que o funcionário não acredite na cerca elétrica, quando ele começa a ver que a gente está lá para ensinar ele, eu confesso para vocês que não sei se dá... Não me lembro de alguém nesse momento que não quis aprender. Então, assim, capacitar o funcionário, eles amam informação. Ao menos as fazendas que eu fui, que já são mais de 600 propriedades, não é uma, né? Nem duas. São mais de 600. Eu sempre vi o funcionário da fazenda sendo muito receptivo, querendo aprender, e depois se tornam, além de tudo, amigos da gente, desenvolvendo a tecnologia na propriedade. Tem uma coisa que eu montei há pouco tempo em uma fazenda, Cordeiro, até naquela fazenda que você esteve comigo aqui na Bahia. Certo. Que foi um plano de carreira para os funcionários da fazenda. Logo Massa que eu cheguei, isso, cara. A gente estava vivendo uma transição de gerente. E o proprietário, uma dificuldade muito grande de transicionar, de conseguir contratar um bom gerente para a fazenda. Eu falei assim, bom, mas espera aí, antes da gente contratar, vamos na nossa equipe encontrar alguém que tenha o perfil, tentar preparar essa pessoa para assumir a gerência da fazenda. Massa. Porque imagine, se a gente pega alguém dali de dentro e sobe esse funcionário de função... Todo mundo vai ver que tem possibilidade de crescer. Exatamente. Eles todos enxergam que podem crescer ali dentro, vão ser melhor remunerados. Exato. Tudo muda, né? Tudo Olha muda. aí. Eu acho que é muito bacana isso.
Uma dica Entendeu? Então, simples cara, isso muda a história da propriedade. Todo mundo, se ele virou gerente, eu também posso virar gerente, cara. Essa que é a verdade, né? Cara, que bacana. Renata. Eu acho que uma questão importante é que, assim, o salário sempre está, isso para qualquer coisa, não só para fazenda, mas o salário ele sempre está atrelado ao nível de complexidade dos problemas que você consegue resolver. É. Então, quanto maior o volume de problema e mais complicado ele for e você conseguir resolver, cara, seu caminho de crescer está ali. Mas se você é aquele cara que está ali, que faz o trivial, velho, você vai pedir aumento de salário e a chance de você ser desligado por isso é muito grande. É, exato. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes o cara da equipe olha e fala assim, fulano é puxa-saco do patrão, porque vê que o cara está fazendo mais do que ele é pago para Claro, fazer. claro, é. Mas o cara que vai crescer é esse cara. Sim. E às vezes, se não cresce na fazenda que ele está, ele cresce passando para outra. Uhum. Se alguém dali de dentro ver o que você está fazendo, você pode ter certeza que quem está fora está vendo. Quem frequenta a fazenda e tal. Então, existem caminhos de crescer que às vezes vai ser na fazenda que você está e às vezes não. Mas é importante falar isso porque muitas vezes a pessoa se sente injustiçado, está na fazenda ali por 5, 6, 10 anos e o patrão não aumenta o salário e fica naquela reclamação, naquela lamúria e faz só o trivial. A culpa não é do patrão, a culpa é sua. E você precisa entender isso. Então, tem aquela historinha do cara que já tinha um funcionário lá de uns 4 anos na empresa, e aí chegou um cara novo, com 6 meses que o cara estava na empresa, ele foi promovido. E aí esse cara de 4 anos ficou reclamando, e falou assim, pô, eu vim aqui na sua sala, porque eu tô aqui há 4 anos e tal. Aí ele olhou para o cara e falou assim, vou te pedir um negócio, toma aqui R$10, vai lá embaixo, compra laranja para mim. Aí ele desceu, foi lá, voltou, devolveu o dinheiro e falou assim, tá aqui os R$10, não tem laranja. Aí ele, então espera um pouquinho. Chamou outro cara e falou assim, toma aqui R$10, vai lá embaixo e compra a laranja para mim. Esse cara foi, voltou e falou assim, patrão, é o seguinte, está aqui os R$10 porque não tem laranja, mas ele tem pera, tem maçã, tem melancia, o WhatsApp dele está aqui, o que você quiser, é só mandar o WhatsApp para ele, mas amanhã tem laranja. Aí ele olhou para o outro cara e falou assim, você entendeu ou não preciso explicar? Proatividade. Proatividade. Entendeu? Eu acho, numa história muito simples, ele ultrapassa o trivial. E isso é fundamental para o crescimento em qualquer profissão, não necessariamente só para a fazenda. Olha aí. Então, lembra, é resolução de problemas. Agora, sim, precisa de treinamento, a gente tem falha nisso, a gente sabe que tem esse problema, porque não tem mais o filho do vaqueiro para fazer o que precisa ser feito. Quem que nós vamos preparar? Qual que é a estrutura que a gente precisa ter? Como que nós vamos dar condição desse cara? O pecuarista precisa ajudar o vaqueiro a ter orgulho da profissão dele. O nosso mercado não ajuda muito, né? Porque quem olha de fora já olha para o cara como se fosse um coitado. E aí você já aquele patrão legal que te arrocha, qual que é a sua vontade? Sair do negócio. Sair fora. A gente precisa entender qual culpa nós temos, qual culpa é do cara, para ele ficar ou não ficar. Agora, todos precisamos fazer a nossa parte, já que a gente sabe do problema existente. Né? Vou dar outro exemplo, tá? É muito difícil o cara que gosta de ficar na ordenha, né? Porque, leite de vaca, cara, é todo dia. É todo dia, não tem final de semana, não tem feriado. E o cara acorda de madrugada. Não é um trabalho fácil. E aí eu tive uma situação numa fazenda, cara, era muito problema, vocês não têm noção, de mamite. E tudo quanto é problema tinha nas vacas, vocês não têm noção. E aí o cara pagava lá X pro cara que ficava, quem comandava lá a turma da ordenha. E aí conversa com um, conversa com o outro, todo mundo orientava o dono da fazenda assim, não, mas isso aqui você não pode pagar,
para um cara que vai fazer ordenha, isso aqui é muito, papapá. Variação, assim, de 3 mil que os caras ganhavam, e aí a gente desenhando o negócio para 5 mil. Não, 5 mil para um cara desse não vale a pena. Muito bem. Quantas vacas de mamite o senhor tem? Se você não é só pagar mais, você procura a pessoa mais qualificada para ela fazer jus àquilo Claro. que você vai pagar, certo? Ok. Trocamos essa equipe, conseguimos essa pessoa. Saímos de 3 para 5. Essa mudança de 3 para 5, no início, virou chacota. Sabe aquela história que eu falo do ruído de vizinho, de quem está de fora? De quem nem tem vaca de leite e está enchendo o seu saco? Sim, exato. Inflacionando o mercado. Exatamente. É. Exatamente. Vai me atrapalhar? Ok. Vaca de mamite, remédio está lá estragando na prateleira. Que massa, velho. Que maravilha. Com uma vaca assim, vocês têm noção do impacto que é uma vaca de mamite na lactação dela toda? Só ela se bobear, umas 2, 3 dessa aí paga a diferença de um cara desse dentro da ordenha, e a diferença não é só essa, porque tem CCS, tem mais um monte de coisa que é avaliado. 1 milhão de coisas que envolve, né? Tudo evoluiu, a produção aumentou porque os problemas diminuíram. É um cara mais maduro em relação ao manejo de pastagem, porque ele está na ordenha, mas ele que coloca a vaca no piquete certo, na hora certa. Cara, será que vale a pena ou não vale? Então, às vezes, a conta é feita de forma errada e você deixa o ruído te afetar e deixa de remunerar quem vai resolver seu problema. Olha aí, ó. Então tá aí o Deixou de conselho. ser uma despesa, os 2 mil a mais deixou de ser uma despesa, se tornou um custo, porém trouxe uma rentabilidade muito maior, trouxe muito mais rendimento. Exatamente. Então aqui, eu acho que o Você pagou conselho... com facilidade, né? O conselho de consultoras do Marcelo e da Renata é: se você dá condição, então cuide das condições de moradia, cuide das condições que tem. Cara, a internet é o básico hoje, né? Ainda mais a internet do Elon Musk, que hoje vai para qualquer canto, qualquer lugar. Esses dias eu viajando, rapaz, no meio de um estradão, eu abria live porque não acreditava que estava funcionando e estava mesmo funcionando. Então, se dá condições de trabalho, dá ferramenta de trabalho. O Marcelo acabou de trazer um assunto muito interessante, a tropa, né? O cara vai lá lidar com uns cavalos velhos, destruídos. Cara, que é isso? É a ferramenta do trabalho. Então, dá condições para ele, capacita essas pessoas. A Renata falou bastante sobre valorizar as pessoas. Eu acho que essa fase de você ser o chefão, ficar destratando, xingando, isso já acabou. Ninguém mais suporta. Hoje é uma dessas pessoas vão embora. Eu gosto muito quando eu chego nas propriedades, eu encontro pessoas de 30 anos na propriedade, 35 anos. Às vezes eu encontro a terceira geração. O meu avô trabalhou, o meu pai trabalhou e agora eu estou aqui trabalhando. Cara, isso me mostra que o patrão é o cara. Sabe? Eu penso, cara, esse cara deve... o papel dele, né? Esse patrão deve ser uma pessoa excelente para viver. Como eu vou em fazendas que cada vez tem que ir 3 vezes na fazenda porque muda funcionário muito. E por quê? Porque falta alguma coisa que o patrão tem que levar em consideração, que tem que mudar para você fazer. Então, assim, são coisas básicas que vão mudar o resultado da sua propriedade. Falamos no primeiro momento sobre a rotina, o serviço que o funcionário tem que fazer. Você tem que listar isso, você tem que ter isso organizado, você tem que ter isso colocado, como o Renato e Marcelo falou, numa planilha, uma gestão, para que você consiga, então, cobrar aquilo. Não adianta chegar lá e cobrar alguma coisa que você não sabe. Então, se não anotou, como é que você vai cobrar? Semana que vem vai ficar perdido, né? Exatamente. Exato. E assim, ó, eu lembrei de 2 exemplos aqui que são tristes, mas eu acho que tem que ser falado. Tem que ser falado. De tropa, e já aconteceu comigo. Eu estar na fazenda, a tropa ser velha, ter que manejar o gado, e aí o cara jogou o cavalo para cercar uma vaca, era uma égua, na verdade, a égua caiu, parada cardíaca, morreu no meio do manejo. Pensa, cara. Então, assim, não estava magra, nem nada disso, bem cuidada, mas, cara, tudo tem limite, já não aguentava mais o serviço. Animal que você vai montar, não, mas eu monto, ele corre e tal. Para passear é uma coisa, para serviço é outro grau de esforço, entendeu? Não serve, cara. Não serve. Então, a gente precisa cuidar disso. E já vivi uma situação também que foi corriqueira, que assim, o dono da fazenda ficou bem bravo com um funcionário
E por que ele ficou bravo com o funcionário? Ele me mandou mensagem reclamando, tem que mandar o fulano embora e tal. Eu falei assim, mas por quê? Olha o vídeo que ele me mandou. E ele estava ofendido com o vídeo. Massa O isso. vídeo, cara. O vídeo era dentro da casa do funcionário. Estava chovendo, choveu à noite. E no telhado, na cozinha do cara, era uma cachoeira dentro da casa do cara. E ele mandou o vídeo falando assim, patrão, olha só, tá estragando meus móveis aqui. Eu tenho que consertar o telhado. Ele bravo porque o cara falou que tinha que consertar o telhado. Aí eu fiquei pensando, eu falei, o que eu falo para esse cara? Porque se eu fosse funcionária dele, eu já tinha ido embora. Claro. Como é que o cara aguenta isso, né? Aí eu pensei. Aí eu falei assim, não vi nenhum motivo para o senhor mandá-lo embora. Só vi o motivo do senhor consertar o telhado. Ponto. Precisa consertar o telhado. Ponto. Só falei isso. O que aconteceu 2 semanas depois? Ele foi consertar o telhado e não tocou mais no assunto. Mas, cara, se coloca no lugar da pessoa, velho. Sim. É o mínimo. É assim, entendeu? E aí o funcionário fica triste que ele fala assim, pô, o cara tem ali uma casa com piscina, com tudo. Tá chovendo dentro da minha casa. Eu tenho mulher, eu tenho filho. Eu só pedi para consertar o telhado e o cara fica bravo comigo. Para te ver que é um Tem que ir embora. Tem que ir embora. Desculpa, gente, de uma fazenda dessa, o cara tem que ir embora. Para o patrão entender, né? Que tem que dar condições. Então, assim, existe um equilíbrio. Você, funcionário, como já falaram, né? Você tem que se dedicar, você tem que fazer, ser proativo, igualzinho a história que a Renata contou. Eu vou ler um comentário aqui, ó. Simar Farias. Uma coisa que dificulta a vida no campo hoje também é a educação, porque não tem transporte para os filhos irem estudar. Olha aí, ó, patrão, você presta atenção nisso, arruma uma forma. legal. Bacana. Arruma uma forma de. Obrigado, Simar, pelo comentário, cara. Muito bacana. Eu conheço a região, Simar é gerente de uma propriedade, uma grande propriedade aqui da região, atendida por um colega, um grande profissional, e realmente há uma dificuldade muito grande em estradas aqui, principalmente aqui no extremo sul, que tem muito estrada de chão. Eu sei que não é bacana se envolver com política, gente, mas muitas vezes o proprietário ele tem que chegar até o político e falar, claro. Eu tenho ali uma propriedade, eu gero divisas X para valor, a sua região, para o seu município, tem ali eleitores dentro da propriedade, e eu preciso que você faça o mínimo possível para a minha equipe. Eu não estou te cobrando nada para mim, eu quero só que dê condição, né, de o meu povo viver, né? O básico. O básico. Olha, o William Custódio, eu sou meio ruim com as palavras da leitura. O bom trabalho é com boas ferramentas de trabalhar, sem ser bem remunerado também, né? Tem que ser bem remunerado. O patrão... Ele está falando aqui que o patrão vai virar empregado dos funcionários. Tem que ter equilíbrio nas coisas, né? Eu acho que isso faz parte, verdade. Tem que ter um equilíbrio de todas as coisas, mas assim, são coisas simples que você pode fazer uma gestão na propriedade. Mas aí deixa eu falar uma coisa, é importante ele falar isso, porque tem muito patrão que tem essa visão. Se você não sabe direcionar a sua equipe, fazer o que ela precisa fazer e dar condição para ela precisa fazer, essa direção é sua. Pronto. Essa gerência é sua. Se você vai virar empregado do seu funcionário, é porque você não está fazendo nada dentro da sua fazenda. Desculpa, William. Você está errado, velho. Ele não está sabendo liderar. Você não está sabendo liderar seu negócio e acha que dinheiro vai resolver tudo. E não vai. Porque aí eu entendo exatamente que a sua percepção é de custo de um bom equipamento, é de custo de pagar bem o cara. Mas o que você está fazendo? Eu chamo isso de economia de palito. Exatamente. Então, eu acho que você tem que se auto-questionar. É importantíssima a sua pergunta, tá? É importantíssima a sua pergunta. Eu não te conheço, eu não sei quem você é, mas eu entendi exatamente o que você quis dizer. Então, assim, para pensar, cara. Tem muita coisa para aprender, tem muita coisa para fazer. E eu vou dizer uma coisa, eu fui criada em fazenda. E, assim, vocês vão um dia conhecer minha história, mas uma coisa, assim,
Meu pai nunca, como dono de fazenda, falava que o cara, esse aqui é meu empregado, é meu funcionário. Ele falava, esse aqui é meu companheiro. Ele Nossa. sabia exatamente o que o cara fazia em todos os dias de trabalho e dava condição para o cara trabalhar. E é assim até hoje. Que Então, legal. às vezes, a falha não está no funcionário. Muitas vezes, o problema da fazenda é o dono da fazenda. E a gente precisa ouvir isso e não se doer. Entender o que é preciso aprender para evoluir. Tá bom? Massa, cara. É isso aí. Marcelão. Ele está respondendo aqui, o que faz empregado é o bolso do patrão. Olha, na verdade não, eu acho que o que faz um bom funcionário é um bom líder, é um bom patrão. Isso não quer dizer que é o bolso do patrão, não é a melhor remuneração, É. não é pagar horrores de dinheiro ao funcionário que você vai fazer um bom funcionário. Muito pelo contrário. Eu tive exemplos de fazenda, eu tenho exemplos de fazenda que muitas vezes o funcionário era assediado por outros produtores, pagando horrores de dinheiro, chegaram a pagar o dobro de salário, e eles não queriam sair da fazenda onde estavam. Por quê? Porque tinham uma boa condição de trabalho. Uhum. É um equilíbrio de Tinha uma estrutura para sua família. É um equilíbrio de todas as coisas, né? Eu acho assim, William, eu acho que é muito interessante você pensar que como que você gostaria de ser. Como que você gostaria de ser tratado? A gente tem hoje 110 funcionários na nossa empresa. Claro que nós não somos os patrão perfeito. Todo mundo tem os seus altos e baixos. Mas assim, você precisa entender como que eu gostaria de ser tratado na minha empresa. Eu acho que essa é a verdade. Eu vejo, cara, muito patrão tratando como as pessoas fossem realmente da família. Isso é legal, isso é interessante. Não é porque meu funcionário que tem que ser tratado de uma forma rústica, uma forma difícil. Ah, meu peão. Não, que é isso. Eu acho que tem que ter respeito pelas pessoas. Eu já fui em fazendas que as funcionárias, por exemplo, que estavam servindo, não sentavam na mesa comer. Entende? Então, assim, cara, aquilo pra mim não é o tipo de vida. Eu respeito a opinião de todo mundo, a forma de viver. Mas, assim, eu já fui em fazendas de cara gigante, que engorda aí 50, 60 mil boi por ano, cara, comendo com nós lá, marmita no chão. Então, assim, são tipos de entendimento. Eu respeito qualquer opinião, isso é bacana. A gente tem que saber que nós vivemos num mundo de várias opiniões, mas realmente é isso. O bom patrão, ele faz o funcionário. Então, o funcionário é a cara do patrão. Ponto. Como o filho é a cara do pai e da mãe. É o reflexo, né? Exatamente. É o reflexo do patrão, o reflexo da mãe. A equipe é o reflexo. A equipe é o reflexo do dono da fazenda. E você pode ter certeza que esse cara de 50 mil boi aí, que senta, come junto com a turma lá na lida, ninguém cospe no suco de laranja dele. Não, é muito legal de ver, cara. Então, assim, realmente, cara, são coisas simples pra te ver como é que é tipo de assunto que precisa ser falado mais. Precisa ser falado mais. As pessoas têm que entender. Eu acho muito interessante se um cara falou, mas se eu investir no meu funcionário, ele vai embora. Tudo bem, é melhor que ele vá embora, se ele não aprenda, no caso também, porque fica uma pessoa ruim na propriedade, é prejuízo. Então, assim, faça ele evoluir, invista. É muito melhor ter um cara ótimo por 2 anos do que um cara medíocre por 2 anos. Ou por 10 anos, ou por 20 anos. Então, acho que essa é uma visão também. Invista nos seus funcionários, capacite, que vocês vão ver o resultado da sua propriedade mudar. Mas olha só, a gente tem muito conteúdo para falar aqui da terceira parte, né? Que seria a parte de estrutura da fazenda. Eu quero fazer uma subdivisão de pasto, quero rotacionar meus pastos, mas as cercas, tudo uns pau velho. Aí fica brabo, não vai adiantar. Então, assim, o que tem que fazer? Eu acho que essa live, vamos fazer a próxima, segunda-feira, a gente entra nesse terceiro ponto, porque nós já estouramos nosso tempo aqui. Então, pra te ver que são assuntos que vai muito tempo, né? Rapaz do céu, soltar o microfone na nossa mão. Estamos lascados. Ainda mais os 3 juntos. Não, isso que é legal. Eu acho que essa parte aqui vai ser muito massa. Eu vou trazer uns slides, cara. Eu vou trazer umas fotos para compartilhar. Mostrando de verdade, assim, o cara, porque não adianta, eles não fazem o meu manejo. Quando eu cheguei na propriedade, não tinha uma cerca de pé. É impossível. E aí eu falei pros caras, como é que trouxeram você aí, homem? Porque não querem gastar em nada pra te ver. Então, assim, tem que ter um equilíbrio em todas as coisas. Mas vocês estão fazendo live, batem patrão. Não, de forma alguma. A gente quer que você enxergue o que tem que ser mudado. E depois nós vamos compartilhar resultados de fazendas que não tinham nada e hoje tem muito resultado.
E aí, assim, acho que a gente pode trazer fazer um overview geral do que foi falado até agora, até para fazer o fechamento da live. Perfeito. Então, deixa essa terceira. Eu ainda te falei, né? Eu falei assim, assunto para muito tempo. Para mais de uma hora. Mas, Então, assim, o que é importante entender? Primeiro, a fazenda precisa de uma liderança. Porque quem vai apontar a equipe e colocar a equipe num caminho é esse líder, que vai ser um gerente, que vai ser um capataz, que vai ser o dono da fazenda. O dono sempre, em 100% das vezes, terá papel fundamental em orientar e, depois de orientar, cobrar aquele orientado para passar para o restante da equipe. Sim. Não tem outro caminho, cara. Precisa, né? Agora, sim, não é escrever um negócio, peguei aqui a lista que o consultor me deu, entreguei para o gerente e boa. Não. Você precisa ter uma rotina, se não toda semana, mas a cada 15 dias. E aquilo, o que você fez nos últimos 15 dias? Faltou isso, faltou aquilo. O que a gente precisa fazer? Precisa dessa aproximação, precisa dessa organização, precisa rotineiramente falar com a equipe. E aí é lógico, isso vai variar de acordo com o tamanho da fazenda, o tamanho da equipe, condição das pessoas que você tem lá, mas é preciso esse comprometimento. Se você tem outro negócio, você vai na fazenda 2 vezes por ano e você tem alguém que toca essa fazenda para você, de qualquer forma, você precisa ter uma rotina de reunião com essa pessoa que toca a fazenda com você, para você acompanhar o seu negócio. Pronto. Entendeu? Então, a cobrança, às vezes a cobrança incomoda. Eu preciso que você anote o mineral para mim. Não, mas o gado está comendo muito, está comendo pouco. Não, olha só, eu preciso do número. Eu preciso transformar o que a equipe faz no dia a dia em número, para ter um maior entendimento do que é a fazenda, porque nós vamos evoluir nisso. Eu quero aumentar a lotação, eu quero aumentar a produtividade, mas como é que você aumenta o que você não conhece? E para você conhecer, você precisa da equipe. Então, o primeiro passo é orientar, criar um processo de cobrança, de conferência mesmo. Faz isso. Pediu para fazer? Chega na semana seguinte, confere se o da semana anterior foi feito. Programa a semana. Na outra semana, confere o que foi feito, programa a semana. Perfeito. Cara, é zero custo, zero. Sim. Mas é trabalho? Agora, o que gera dinheiro que não dá trabalho? Não existe, você vai esperar ganhar na loteria? Não existe, cara. Ponto. É muito bacana quando você tem tudo anotado. Você tem tudo anotado e muitas vezes uma atitude não é tomada, o funcionário não executa algo, e aí ele vem dizer para você, olha, aconteceu isso. Você faz, mas espera aí, vamos lá avaliar o que eu deixei recomendado para ser feito. Você fez? Não, não fiz. Então, comece a fazer que nós vamos evitar esse problema de acontecer. Perfeito. Deixa isso anotado, muito claro. Tudo tem que ser muito claro. Eu gosto quando as pessoas falam assim, o óbvio é preciso ser dito. Perfeito. Esclareça tudo. Sim. Desenhe no papel tudo que você quer que seja feito. A história do óbvio que não existe, né, Marcelo? E um conselho para o funcionário que está assistindo, assim, por mais que o seu patrão não tenha cobrado ainda disso de você, como disse a Renata antes, naquela história, achei tão interessante, você precisa fazer algo a mais. Você quer ganhar mais? É muito simples. É muito simples, é só fazer um a mais. Você escutou essa live hoje, amanhã você vai pro campo, sabe o que você faz? Você vai lá no coxo, vai lá e fala, e tal coxo tá comendo muito, barararará, animal pro lote e tal, não sei das quantas, tem tantos animais. Você não tem os animais listados? Começa hoje. Amanhã você vai pro campo, já vai e começa a trazer. O patrão chega lá final de semana, sempre atucanado. Aí você chega ao patrão, no lote tal temos tanto, no lote tal temos tanto, no lote... Cara, como é que tu fez isso? Não, assisti uma live dos caras, assisto os caras lá. Então é isso, você vai começar a fazer e você vai começar a encantar. E eu tenho certeza que aquele seu pedido de aumento vai sair facinho. Porque, nossa, eu nem pedi isso e ele está fazendo. Isso que faz a diferença. Exatamente. E, claro... Se o patrão sabe o caminho que tem que fazer. Na maioria das vezes é isso que acontece, né? Exatamente, você vai fazendo a diferença. E nós queremos, com a nossa história, com o nosso trabalho, com a nossa experiência,
trazer o que nós vivemos. Isso que a gente está trazendo não é coisa que nós aprendemos na faculdade. Não é alguém disse não. É coisas que Marcelo está sofrendo nas fazendas, Renata está passando nas fazendas, são experiências vividas. Então, isso que eu contei para vocês, cara, tem muita história bacana de funcionários incríveis. E é tão legal. Hoje eu recebi um vídeo que eu vou postar daqui a pouquinho, você pode correr lá para a rede social, você vai ver. Eu vou postar o depoimento de um funcionário que, quando eu cheguei na fazenda, eles não acreditavam na cerca elétrica. A fazenda já tinha dado só problema, cara. Só problema, só problema, só problema. E eu mudei a cerca elétrica na fazenda e eu vou postar hoje, daqui a pouquinho, eu vou postar lá no meu Stories. O depoimento do cara, rapaz, meu, muito emocionante. Eu vivi um exemplo desse essa semana lá no Oeste, até postei esse vídeo. Eu instalei o sistema de cerca elétrica lá. Primeiro eu fiz a proposta para o produtor, instalamos o sistema, pegamos o curso seu, né? Você mandou para a gente, comprou o material, você mandou o curso, ele falava assim, não, mas não está funcionando. Mas não está funcionando. E veio o negócio de anotar tudo. Eu deixei tudo recomendado. Inclusive de onde colocar cada haste secundária, cada haste de aterramento. E aí o funcionário ligou para o dono da fazenda e falou, mas aquele negócio não funciona. Eu falei que ia dar errado, não sei o quê. O proprietário me ligou, né? Falou, Marcelo, ó, estão reclamando, não está funcionando, mas eu vi que eles não colocaram a haste de aterramento secundário. Falei, pronto. Então depois que eles colocarem, você me liga de novo para dizer se está dando certo ou não. É o fato da gente deixar anotado, desenhado, muito bem explicado para poder dizer se vale a pena, se aquela cobrança dele, se a reclamação está certa. Tinha lógica ou não tinha lógica? E aí? Isso aí. E aí que ele deu um depoimento lá essa semana mostrando que o negócio mudou completamente. Naquele secão, tem 6 meses que não cai uma gota d'água, cara. Eu vi isso, é um cara que estava montado, né? É isso aí, é isso aí. Simplesmente começou a acreditar. Ele não acreditava em manejo, não acreditava em cerca elétrica. E hoje é outra coisa. A fazenda virou outra lá no Oeste. Uma maravilha, cara. Cara, fazenda é sistema MRV, né? Mensurável, replicável e verificável. Tudo na fazenda tem que ser mensurável, ou seja, medido, replicável, ou seja, ter um protocolo estabelecido para a pessoa conseguir multiplicar, e verificável, ou seja, depois que você fez, você tem como conferir se é aquilo mesmo, se não é. Botou essas 3 coisas aí, cara, você vai evoluir, não tem erro. Agora, assim, ó, podemos fechar, para fechar, eu deixar minhas considerações finais. Por favor. E a gente fechar a live. Eu estou acompanhando aqui os comentários do YouTube, vi mais alguns comentários do William aqui. E assim, William, eu te agradeço por estar aqui na live, por ter, inclusive, a liberdade de falar o que você está pensando, da forma que você está pensando, tá? Mas assim, ó, uma questão que eu quero trazer para você é que, às vezes, a maior mudança no nosso ambiente, ela está na gente, ela não está no outro. Entende? Então, uma reflexão que eu gostaria que você fizesse é: pô, eu estou reclamando do vizinho, do patrão, mas espera aí, será que às vezes não foi o meu posicionamento, a minha forma de falar, aquela resposta que eu dei, aquilo que eu fiz mal feito? Então, eu acho que essa autoavaliação, eu falo isso porque eu faço isso todo dia comigo. Eu não estou aqui para competir com ninguém. A minha maior competição todo dia é comigo mesma. Será que eu podia ser melhor? Será que eu deveria ter falado daquela forma? Como que a pessoa está me percebendo? Porque comunicação não é o que a pessoa entende, é o que você fala, a forma que você fala, o jeito que você faz as coisas. Então fica acho que essa sugestão de uma autoavaliação, porque eu acho que as coisas ao seu redor vão mudar. Enfim, eu senti que eu precisava falar isso com você por todos os comentários que você colocou aí. Espero ver você na próxima live, te desejo tudo de bom. E assim, para todos que estão aqui, sigam acompanhando, tem muita coisa para fazer, muita coisa para fazer. Amanhã chega na fazenda, passa a sua rotina, pensa na rotina. Pô, essa semana o que eu tinha para fazer? Eu tinha listado, não tinha? Independente se você é funcionário, patrão, enfim, pensa na sua rotina. Eu tenho certeza que você vai perceber que existe uma melhor forma de fazer tudo que você tinha imaginado, mas não tinha
anotado, não tinha um processo para seguir. Então, a gente tem muita coisa para fazer aí fora e espero que a gente ajude vocês de alguma forma. Muito obrigada e a gente se vê na próxima segunda-feira. Marcelo. Cara, eu acho que é isso. A fazenda, toda fazenda ela tem como ser melhorada, toda fazenda ela tem como ser transformada. Não existe nada perfeito, não existe patrão perfeito, não existe funcionário perfeito. Basta a gente saber avaliar o que realmente precisa ser mudado e tomar uma simples atitude. 99% das vezes não precisa de botar R$ 1 milhão de investimento para que o negócio seja diferente. Muitas vezes só a forma de falar ou a forma da gente ouvir, estar pronto para ouvir, pode transformar o negócio. O melhor exemplo é esse cliente lá do Oeste. E ele não acreditou no início, depois ele foi lá, voltou, fez o que havia sido recomendado. Fez o certo. Fez o certo. Ponto. Faz o certo até dar certo, acabou. Ponto. Gente não boa. Não precisa gastar dinheiro. Um prazer falar com vocês toda segunda-feira. Por enquanto a gente está começando light, né? Apenas um dia por semana. Mas a gente vai acelerar muito o passo, porque assim, o que nós conversamos quando nós viajamos junto nós precisamos compartilhar informações que são realidade do campo. E o mais bacana é que nós três aqui vamos a campo. Eu não sou um técnico de cerca elétrica sendo atrás de um PowerPoint, faz desenho e fala que é técnico e não conhece um alicate nem um arame. Eu conheço muito alicate, conheço muito arame, já perdi muito alicate também, né? Então assim, sei que eu estou falando de cerca elétrica, não sei tudo, porque quem sabe tudo é Deus. Mas assim, o que eu não souber, eu vou buscar informação para trazer para vocês. Se você assistiu hoje, gostou, semana que vem convida um amigo, não precisa de mais de 2. Não precisa, convida um, cara, assiste a live dos loucos. Vou falar para vocês, aqui não tem meias palavras. Então assim, podemos apanhar de patrão, vamos apanhar de funcionário, volta e meia você pode não gostar, que a gente vai falar aqui, mas uma coisa que nós não queremos fazer é inimizade com vamos dizer assim, com a verdade. Nós vamos trazer a verdade. Então, assim, nós temos inimigo em comum nosso é a mentira. Nós vamos trazer a verdade, é apenas isso que a gente vai falar aqui. Então, se doem quem doer, a gente vai trazer a verdade. Eu tenho certeza que você fizer o que foi falado aqui hoje, você vai mudar a realidade da propriedade sua ou do seu patrão no que está fazendo hoje. Então, segunda-feira que vem, a gente está aqui no mesmo horário, no mesmo momento, no mesmo canal, e esperamos todos vocês. Segunda-feira que vem, vai ser um tema bem bacana, que vai entrar na parte de cerca. E quando eu falo cerca, como eu gosto. Cara, eu sonho com cerca elétrica, gente boa. Então, mais uma vez, obrigado vocês dois. Tamo junto. Agora não tem que agradecer um outro, nós temos no mesmo projeto, né? Então, tamo junto, povo. Bora trabalhar. E agora, vai lá no meu Instagram, @isolarcercas, lá no meu Instagram, você vai ver o depoimento do meu cliente. Renata, fala o teu Instagram, Renata. Instagram, Renata Erler. E tem o Go On Agro também, que é o da empresa, mas por enquanto um replica o que o outro faz, então quem olhar um está vendo que está no outro, mas sigam os dois, porque daqui a pouco vai ter coisa exclusiva para Go On. Além disso, temos o Instagram da Trinca, e aí a gente precisa que vocês sigam a Trinca, porque isso aqui nasceu por causa da Trinca, é a Trinca do Agro. Então, pronto, muita coisa vai acontecer só no canal da Trinca. Flávio então, Augusto que se cuide. Trinca do Agro e siga. Marcelo. Modelo bom a gente tem para seguir, né? Não? Com certeza. É isso aí, galera. Tamo lá, tamo junto. No Instagram lá, Marcelo Martins Consultor. Muito conteúdo, muito dia a dia de fazendas. Eu tô todos os dias no campo, às vezes tiro um dia da semana só aqui no escritório, mas doido para ir para o campo novamente para trazer novidade e trazer muita transformação aí de fazendas por todo o Brasil. A gente vai trazer cliente aqui. Nós vamos trazer cliente da depoimento ao vivo. Vai dizer, cara, não quero saber o que você vai falar. Fale na hora, seja o que Deus quiser. Tomara que dê certo. Então tá, tamo junto. Até mais, povo. Valeu, galera. Um abraço. Valeu, galera. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu. Valeu, moçada do Instagram. Obrigado por vocês terem acompanhado a gente, viu?